A Irlanda é um país que está no top 3 de destinos mais procurados para fazer intercâmbio. E não é por menos, é um lugar super incrível que você pode combinar trabalho enquanto estuda inglês. Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Mais um episódio do nosso Melhor de Três, aquele quadro que eu convido 3 brasileiras que moram em um mesmo país, mas em cidades diferentes, para te ajudar aí a escolher a melhor cidade para fazer o seu intercâmbio, imigrar, estudar, passear. Já teve episódios de Melhor de Três no Canadá, na Austrália, na Inglaterra e hoje a gente vai falar sobre Irlanda. Por isso eu convidei a Manu, que mora na capital em Dublin, a Samara, que mora em Cork, e a Daniela, que mora em Galway, para falar um pouquinho sobre a experiência delas morando em cada uma dessas cidades, e assim a gente consegue comparar o custo de vida, o aluguel, o estilo de vida e várias outras coisas. Sem mais delongas, é hora delas brilharem nesse vídeo. Todos os links das redes sociais delas, canal, Instagram, tá tudo aqui na descrição, beleza? Vamos lá! Olá, meu nome é Manuela, mais conhecida como Manu, e hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre Dublin, a capital na Irlanda, que é onde eu moro atualmente. Eu mudei pra cá por conta do meu intercâmbio, pra fazer o intercâmbio de estudo e trabalho em inglês, né, porque é o idioma oficial daqui, e eu mudei pra cá em novembro de 2018. Desde então tenho desbravado essa ilha, né, eu trabalho como criadora de conteúdo sobre vida na Irlanda, mas também eu sou web designer, e eu tô bem animada pra participar desse vídeo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Samara, atualmente eu moro aqui em Cork, na Irlanda, e hoje eu vim aqui pra contar pra vocês sobre essa cidade que fica aqui no sul da Irlanda, que é a segunda maior do país e que eu amo. Mas antes de falar da cidade, eu queria primeiro agradecer a Mi por essa oportunidade de vir aqui pra falar um pouco mais dessa cidade com vocês. Eu acho que vai ajudar muita gente que tá aí procurando, né, qual o destino pro intercâmbio, e vamos lá. Muito prazer, meu nome é Daniela, eu tenho 24 anos, eu moro aqui em Galway, no interior da Irlanda, fazem 3 anos. E eu tô muito feliz de poder compartilhar essa minha experiência aqui com vocês. Também gostaria de agradecer a Mi por toda essa oportunidade de poder mostrar um pouquinho como que é viver numa cidade sem ser a capital da Irlanda. Aluguel aqui na Irlanda é sempre um assunto que dá um grande debate, porque é muito caro. Por mais que temos aí um dos maiores salários mínimos da Europa, a gente também tem um dos maiores aluguéis, tá? Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona a média de aluguéis aqui, porque assim, tudo sempre depende, né? Depende da oportunidade que aparecer pra você, do local que você mora, né? Hoje em dia, no centro, pra você dividir quarto, que é o que normalmente as pessoas fazem devido ao preço do aluguel, né? Você vai pagar no mínimo 350 euros até 500 euros. Às vezes você vai dividir o quarto com uma pessoa. Hoje em dia eu divido o quarto com uma amiga e pago 350 euros de aluguel, mas às vezes acontece de você dividir com 3 pessoas e pagar 500 euros. Claro, se você for mais afastado do centro de Dublin, o que é muito bacana também, porque as casas têm mais qualidade, são mais novas, mais espaçosas principalmente, porque o centro da Irlanda, né, o centro de Dublin, ele é muito antigo. Você vai encontrar aluguéis mais baratos e também com uma maior qualidade de vida. No começo é sempre legal a gente morar no centro, porque a gente tá se acostumando com a cidade, né, tem um monte de coisa pra fazer, amigos pra encontrar, mas depois que você se estabelecer aqui, é muito bacana você procurar casas um pouco mais afastadas, né, você vai conhecer uma Dublin diferente e também você pode ter aí um quintal, que é uma coisa inédita no centro. Mas é claro, se você quer muito alugar um flat pra você, ou às vezes você vem como casal, você vai encontrar aí uma kitnet, né, que a gente chama de flat aqui, você vai encontrar numa média de 1.000, 1.200 euros no centro da cidade. E o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui hoje é sobre o aluguel aqui em Cork. Esse eu costumo dizer que é o terror dos intercambistas quando chegam aqui na Irlanda, né? É o aluguel. Isso porque é muito difícil, assim, de encontrar acomodações aqui. A gente não tem, assim, uma quantidade, uma oferta muito grande de acomodações. E daí o preço, né, por consequência, acaba sendo muito alto. E Cork também não foge disso. Apesar de que a gente sabe que em Cork não é tão difícil quanto em Dublin. E costuma ser um pouco mais barato também para encontrar acomodação. Mas mesmo assim também não é perfeito. O valor vai depender muito aí do tipo de acomodação, né, que você vai alugar. Se você vai alugar um quarto numa casa compartilhada, e aí também depende da quantidade de quartos que tem ali nessa casa, ou se você vai alugar ali um estúdio, né, que é tipo uma kitnet, ou se você vai alugar uma casa inteira. Então isso assim, isso vai ser o maior diferencial na hora de você
procurar ali, né, na hora de você saber qual é o valor que você vai pagar, mas você também tem outros diferenciais, como por exemplo, em que área ali que você vai morar, se você vai morar mais próximo do centro ou se você vai morar um pouquinho mais afastado do centro também. Os valores de estúdio, né, de kitnet aqui em Cork, eu vi ali que tá em torno de 700 a 900 euros, né, por mês. Já vi custando 1.000, mais de 1.000, então vai depender também da qualidade, né, da casa, de como que se é uma casa nova, se é uma casa muito antiga, que aqui em Cork também tem umas casas que são bem antigas, então tem problemas com mofo e coisas do tipo. Então você tem que ficar muito ligado nisso, tá? Porque às vezes você encontra ali uma casa com preço muito bom, mas tem outras coisas que você tem que considerar, né, que podem custar até a sua saúde. Então acho que isso é muito importante na hora de procurar uma acomodação aqui. E se você for alugar, né, uma casa aí com 2 quartos, tá custando uma média de 1.200 euros por mês. Mas o que os estudantes aqui normalmente fazem é alugar um quarto numa casa compartilhada, porque daí você economiza uma boa grana. Às vezes até alugam uma vaga em um quarto compartilhado. Isso também é comum aqui na Irlanda para economizar uma grana aí e ficar tudo mais suave no fim do mês. Os valores médios, né, para quarto aqui em Cork estão saindo aí de 500 euros para um quarto privado, né, com uma cama de casal, mas só para uma pessoa, e cerca de 300 euros para uma vaga num quarto compartilhado. No meu caso, eu divido meu quarto com o meu namorado, então a gente alugou um quarto de casal, né, que já é uma outra categoria, e eu moro um pouquinho mais afastado do centro. Então eu pago 675, né, já com as contas ali inclusas, né, por mês. Aqui em Galway, o valor do aluguel ele é mais barato com relação a Dublin por conta de ser uma cidade menor. É possível encontrar um quarto de solteiro de 400 a 500 euros no centro, um quarto de casal de 650 a 800 euros e um quarto compartilhado de 300 a 400 euros também, dependendo aí da localização. Também é possível você alugar uma casa. Normalmente a casa pro casal ela custa entre 1.000 e 1.200 euros. Se for uma casa com mais de 2 ou 3 quartos, de 1.500 a 1.800, e passando disso já são casas com mais quartos, como 4 quartos ou um banheiro, ou 4 quartos e todos com banheiro, que leva aproximadamente 2 a 2.500 euros. Aqui na Irlanda, a gente tem um dos maiores salários mínimos da Europa. As pessoas recebem 10,20 euros a hora. O intercambista de inglês, ele tem permissão de trabalho também. Isso é muito bacana, né? Porque aí você pode se manter durante o seu intercâmbio. E aqui, como é que funciona? No decorrer do ano, você pode trabalhar 20 horas semanais. Em meses específicos, você pode trabalhar 40 horas semanais. Ou seja, você pode trabalhar de junho a setembro 40 horas semanais, que é o período de verão, e também na época de Natal. Então, do dia 15 de dezembro até 15 de janeiro, você também tem a permissão de 40 horas semanais. Mas vamos contar aqui as 20 horas semanais, que é a maior parte do ano. Você então vai receber por semana 204 euros, né? Porque você vai trabalhar 20 horas e aqui o pagamento é por semana, a maioria das empresas. Também algumas empresas pagam a cada 15 dias e até mesmo mensal, mas o mais comum é por semana. E aí é muito bacana, porque você vai receber aí 816 euros por mês. É um salário bom, você consegue se manter, você consegue pagar o seu aluguel e ainda guardar dinheiro para viajar. O salário mínimo nacional aqui na Irlanda mudou recentemente, agora em janeiro, e tá a 10,20 euros por hora, mas isso assim é o mínimo, você pode ganhar mais também. Aqui em Cork eu vejo que a galera ganha aí entre 11 a 15 euros por hora em média, dependendo, claro, da função e tudo mais. Isso tô falando assim da minha experiência aqui. E você também pode ganhar mais aí se você tiver tips, por exemplo, que são as gorjetas, né, dependendo do seu tipo de trabalho. Se você for trabalhar num pub, por exemplo, você tem aí esses extras, né, que ajudam no final das contas aí. O salário mínimo aqui é 10,20 por hora, sendo que você pode trabalhar meio período ou período integral, tudo depende do seu tipo de visto. Legalmente, estudante pode trabalhar 20 horas por semana, o que dá em torno de 204 euros por semana, ou 800 e pouquinho por mês, sendo que esse valor é o suficiente para você pagar todas as suas despesas, como alimentação, aluguel. Porém, caso você tenha que renovar a escola, como o valor é um pouco alto, é preciso trabalhar um pouco mais. E isso é possível no seu período de férias, que estudante pode trabalhar o período integral.
O gasto de mercado é muito relativo, porque depende muito da dieta que você segue. Eu sigo uma dieta pescetariana e meu gasto semanal é de 25 a 30 euros por semana. Eu compro muita comida mesmo, comida de verdade, então arroz, peixe, salada, legumes, frutas, né? No final de semana eu me dou uns presentinhos também e eu acho um preço muito bom. Eu não acho mercado caro na Europa, principalmente porque todos os mercados têm a marca própria do mercado. Ou seja, ao invés de você pagar 2,60 numa maionese da Hellmann's, você vai pagar 70 centavos. E aí você consegue fazer uma boa economia. Mercado é uma coisa que eu acho super barata aqui. A minha média é de gastar aí cerca de 25 euros por semana, né, com compras de mercado. E eu como assim de tudo, gente. Como se eu quiser comer uma coisa, às vezes eu não me importo muito com o preço. Claro que eu tento ali economizar no que eu posso, mas se eu tiver com muita vontade de comer alguma coisa que esteja custando um pouquinho mais caro, eu não faço questão de gastar com isso. E aí, assim, às vezes eu faço uma compra semanal, às vezes eu faço uma compra aí quinzenal. Eu não sou muito de fazer compra mensal, não, mas claro que algumas coisas duram aí, né, por um mês. E aí vai depender, né, da quantidade ali, pra quanto tempo que eu vou comprar. Mas mesmo quando eu compro, assim, quinzenalmente, se eu fizer as contas ali, vai dar mais ou menos 25 euros por semana. Normalmente as pessoas aqui em Galway, elas compram comida semanal por conta da validade dos produtos não serem tão longas. Então, uma pessoa sozinha, ela gasta em torno de 15 a 25 euros por semana e um casal de 30 a 50 euros por semana. Claro que tudo depende do seu estilo de vida. Se você consome muita carne, o preço talvez será um pouquinho mais elevado, porque o valor da carne aqui é um pouco cara. E se você consome alimentos orgânicos ou gluten free ou alguma coisa muito específica, pode ser que o preço também seja um pouco mais caro, mas a média são esses valores que eu falei pra vocês. Aqui na capital você tem 3 opções de meios de transporte público. O primeiro é o ônibus, que também tem 2 andares, não é só em Londres que você encontra eles. Você tem o Luas, que é como se fosse um metrô na superfície, e você também tem o Dart, que é o trem. Os ônibus, eles percorrem a cidade inteira. Já o Luas e o Dart são em locais específicos, tá? Claro, todos eles você encontra no centro e consegue ir para os outros lugares. O ônibus tem uma curiosidade muito engraçada. Aqui só tem o motorista, tá? Não tem cobrador, o próprio motorista cobra a passagem das pessoas, e você precisa pagar em moeda. E outra, você não recebe troco. Então você sempre tem que andar com a moedinha na carteira. Só que para os estudantes e também para a população, uma coisa que facilita muito é o Lipcard. O Lipcard é um cartão de transporte onde você vai recarregando e utilizando durante a semana. No caso do ônibus, você vai gastar em média 20 euros semanais se você só usar ônibus, pegando quantos ônibus você precisar. Já o Luas e o Dart é um pouco mais caro, varia de 30 a 40 euros, depende das zonas também, porque aqui a cidade é separada em zonas. Então se você vai para um lugar específico é um tal valor, se você passa disso é um pouco a mais. Uma coisa que eu acho muito interessante é que além de, dos transportes funcionarem em Dublin, ele também te leva para cidades vizinhas. E também o Dart, por exemplo, o Dart ele pega toda a costa aqui próxima a Dublin, então você consegue visitar várias praias. É claro que o clima irlandês não ajuda muito, mas é muito legal você ver, outros tipos de paisagem. Sobre o transporte público, aqui em Cork a gente tem o ônibus e trem. O ônibus ele funciona dentro da cidade de Cork e alguns ônibus, assim, algumas linhas vão pra fora da cidade, pras outras cidades do condado de Cork, mas basicamente o ônibus funciona aqui dentro da cidade. E a gente tem o trem também, e aí o trem ele praticamente só funciona para as outras cidades do condado de Cork. Isso porque, gente, tô falando assim cidade e condado, mas basicamente Cork é uma cidade que fica dentro de um condado, que também se chama Cork. Então tem Cork cidade, Cork condado, isso pode ficar um pouquinho confuso. Mas basicamente quem vai estudar aqui só vai se locomover dentro da cidade, de Cork, e vai usar o ônibus. A passagem de ônibus aqui em Cork hoje tá a 2,40 euros, mas se você tiver esse cartãozinho aqui, que pode ser esse, coloridinho, esse no caso é do ano passado, mas pode ser esse ou um verdinho que se chama Lipcard, você paga 1,68. Então basicamente você só faz esse cartão aqui ou você compra ele, nas lojas de conveniência e você paga mais barato, pra usar. Esse daqui, o meu, ele é de estudante, então ele tem alguns outros benefícios. Além de ganhar desconto, na passagem com o Lipcard, você também pode fazer planos para usar aí o transporte público de forma ilimitada. Aqui em Cork a gente tem o plano de 24 horas, a gente tem o plano mensal e a gente tem o plano semanal. Eu acho que em Dublin não tem aí alguns desses planos, mas aqui em Cork tem esses 3 no momento. O plano de 24 horas com o Lipcard de estudante hoje está saindo a 4,50, o de 7 dias está saindo a 18,20, 18 euros, e 20, e o plano mensal está saindo a 67 euros
€4,50. Esse plano mensal é legal ficar de olho, porque ele não vale um mês, assim, 30 dias, 28 dias e tal. Ele vale ali pelo mês do calendário. Então, se você comprar ele aí dia 15 de março, ele não vai valer até dia 15 de abril, ele vai valer só até o último dia de março. Então, dependendo, né, do dia que você quiser recarregar com esse plano, ele não vale a pena. É melhor, né, colocar ele no começo, ali no dia 1º de cada mês. O transporte público aqui em Galway funciona muito bem, porém ele é um pouquinho demorado, então a maioria das pessoas optam por fazer as coisas a pé ou de bicicleta. Galway também é uma cidade muito pequena, então você só tem a necessidade de usar o transporte público se for para algum lugar um pouco mais longe do centro. O valor da passagem do ônibus custa €2,40 e se você tiver esses cartõezinhos aqui, que chama Leap Card, ela custa €1,68. Independente se ele é de estudante ou não, o valor é o mesmo. Bom, o clima irlandês é diferenciado, né? Vocês já devem ter escutado falar que aqui só chove. Realmente, aqui chove mais de 220 dias por ano, só que assim, não imaginem uma chuva torrencial, tá? É uma chuva de chove e não molha, ela é bem fraquinha. A gente aqui é o contrário do Brasil, então quando tá tendo verão no Brasil, aqui tá tendo inverno. Por exemplo, hoje tá muito, muito frio. A gente tá aí beirando a sensação de -2 graus, então mesmo dentro de casa tá gelado. O clima aqui é muito louco, porque os piores meses pra mim, né, os meses mais complicados é janeiro e fevereiro. Primeiro porque temos muito escuro, né, porque aqui no inverno o sol dá tchauzinho, né, ele se põe às 4 da tarde e ele vai nascer 9 e pouquinho. Já no verão é espetacular, porque tem sol até as 22h30 da noite, mas às 4 da manhã o sol já tá nascendo. Então a gente tem, né, dois extremos muito grandes. Aqui na Irlanda não faz um calor como no Brasil. Por exemplo, no verão passado eu peguei 20 graus a máxima no verão. Só que assim, a gente tá tão acostumado com o clima daqui, com o frio, que 20 graus é como se fosse 40. Então a gente acaba aproveitando bastante os dias de verão. Quem tem quintal fica no quintal. Quando as coisas estão abertas, tem muitas festas, tem muitos lugares que você tem um espaço dentro do pub que é aberto, então é muito, muito bacana. Outra coisa interessante de dizer é que aqui na capital a gente não tem muita neve. Em outras cidades da Irlanda você vai encontrar mais neve. Só que esse ano especificamente está nevando bastante, só que não chega as ruas ficarem branquinhas. Só que pra gente que quase nunca vê neve no Brasil, né, é uma coisa maravilhosa, espetacular. O clima na Irlanda, né, como um todo, é muito instável, é difícil de prever o que vai acontecer. Você olha na janela, tá chovendo, aí daqui a 5 minutos tá fazendo um solzão e você não entende nada. Bem-vindo à Irlanda, é assim. Mas dizem que Cork é uma cidade que chove um pouco mais aqui na Irlanda, parece que chove um pouco mais do que Dublin, né, fazendo essa comparação com a capital. E também dizem que faz um pouquinho mais de sol. Só que assim, gente, a diferença é tão pequena, mas tão pequena, que basicamente não faz diferença. Se você for ver, assim, né, os estudos, a diferença de 0,2, sabe? É uma diferença bem pequenininha mesmo. Mas dizem que aqui faz um pouco mais de sol e chove mais um pouco. Ou seja, consequentemente, a gente tem mais arco-íris também no geral. Mas, como eu falei, é difícil de ter essa diferença, assim, de dentro do país, já que a Irlanda é um país também tão pequeno, né? E é difícil mesmo de prever. Mas, comparando com o Brasil, a Irlanda é um país que chove muito. Cara, sério, aqui chove muito em relação ao Brasil, em relação a vários outros países da Europa no geral, assim. Então, pra vir pra cá, basicamente, você precisa gostar de chuva. Sobre o clima aqui em Galway, a gente brinca que é uma relação de amor e ódio, porque nós estamos localizados no extremo oeste da Irlanda e cercado pelo Oceano Atlântico. Então, por aqui, o tempo é mais encoberto, com mais chuva e mais vento, diferente do lado leste. Porém, há dias bonitos também. De maio a agosto, os dias são mais claros. Claro que não tem aquele sol de rachar, mas assim, os dias são melhores, eles são mais claros, tem o horário de verão. E as estações do ano aqui, elas também são bem definidas. Então é possível aproveitar cada uma delas. O estilo de vida de Dublin é muito legal, porque por mais que aqui é uma capital, não é uma capital como Londres, Roma, sabe? Ela, de certa forma, eu brinco que é a capital mais sertão da Europa, porque é pequenininho, né? Você consegue ir para todos os lugares a pés, né? Aqui tem muito parque, uma coisa que as pessoas fazem muito no verão é ir aos parques, né? Curtir aí o clima, né? Fazer piquenique. Irlandês também bebe muito, então temos mais de 1000 pubs espalhados pela Irlanda. Então
Então, uma coisa muito cultural daqui é depois do trabalho ir para o pub, beber a pint, né, que é o copo de 500 ml, porque não tem menor que isso. Mentira, tem a half pint, mas o preço não vale a pena. E aí, outra coisa muito bacana também da cultura deles é que eles aproveitam os dias de sol. É louco, né? Eu devo ter falado sobre o clima muito mais do que eu falei dos outros tópicos, mas é que aqui eu também aprendi a valorizar os dias de sol. Porque assim, ó, quando eles vêm na previsão que vai dar sol, eles pedem folga pra não trabalhar naquele dia e ir pro parque aproveitar. Cork é a segunda maior cidade da Irlanda e é o maior condado do país. Apesar disso, a população aqui é de cerca de 124 mil habitantes, o que pra gente, né, que vem do Brasil, é muito pouco, muito pequeno. Mas assim, o conceito de cidade grande aqui na Irlanda, ele é muito menor do que o conceito de cidade grande que a gente tem no Brasil. Por isso, quando a gente chega aqui, a gente tem meio que a sensação de que Cork é uma cidade bem pequena. Tem aquele arzinho ali de cidade do interior, sabe? E isso, assim, é muito positivo, né, no sentido de que você pode fazer tudo a pé, de bicicleta e tudo mais, isso é bem legal. E também de que é uma cidade mais segura do que a capital. A Irlanda, né, como um todo, é um país muito seguro, mas apesar disso, Cork ainda consegue ser mais segura do que Dublin. E pelo condado ser tão grande, também tem muita coisa para explorar aqui por perto. O estilo de vida por aqui é bem diferente de uma cidade grande. É bem interior mesmo, então todo mundo se conhece. Não todo mundo, mas a grande parte das pessoas. Você consegue andar tranquilamente na rua, sem nenhum problema, assim, tanto de dia quanto de noite. É bem tranquilo. Claro que precisa ficar esperto, mas não é uma coisa absurda, assim, que vão fazer alguma coisa com você. E também eles prezam muito pela qualidade de vida. Então por isso que aqui tem essa parte mais tranquila, eles praticam muito esporte, eles tentam ter uma vida mais desacelerada, talvez essa seja a palavra, não tem aquela correria louca assim de outros lugares. É bem bacana o estilo de vida aqui, mas é uma cidade para quem gosta mais dessa calmaria, para quem gosta mais dessa paz, para quem quer desacelerar um pouquinho. Vale a pena investir em Galway. Quando você visitar Dublin, seja para fazer o seu intercâmbio, ou para um final de semana, ou para suas férias, tem alguns lugares que você precisa ir. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é o Temple Bar, a região do Temple Bar, mas também o pub, que é muito, né, turístico, muito cultural. Os irlandeses até não gostam muito, tá? Porque é muito turistão. Só que se você tá aqui, você tem que ir lá, porque além de ser a decoração muito bonita, é um cartão postal da cidade. Além disso, você tem que conhecer a Happen Bridge, que é uma ponte super famosa. Você também tem que ir no Phoenix Park, que é o parque onde você vai ver os cervos, sabe? O Bambi. Então, tem vários pelo parque. É o maior parque da Europa, inclusive. E outro lugar que eu indico muito vocês irem é na fábrica da Guinness, porque a Guinness, aquela cerveja preta, ela é da Irlanda e a fábrica é muito legal. Além do tour ser legal, quando você chega lá no final, você ainda toma uma cerveja de graça. E eu vou dar uma dica pra você, caso você já tenha experimentado Guinness e não gostado, você também pode optar pela Hop House, que é uma das minhas cervejas favoritas. A gente tem vários castelos, tem praias, tem diversas coisas históricas, né, para você explorar aqui pela região. E dentro do centro da cidade também a gente tem museus, galerias, tem a universidade, né, que todo mundo vai lá visitar, que é maravilhosa, que é linda, que chama UCC. E a gente tem cafés, bares, restaurantes, muitos pubs, né, que na Irlanda não pode faltar pub, e tem boates e tudo mais. Então eu acho que Cork é uma versão compilada, assim, de Dublin, sabe? Oferece tudo ali, tem lojas e tudo mais, mas de forma um pouco mais reduzida e que você consegue fazer tudo andando e é mais seguro e tudo mais. Numa cidade pequena, é possível que você conheça os principais pontos turísticos em um dia. Se você quiser aproveitar a vida noturna, 2 dias é mais do que o suficiente. Comece pela E Square, que é a principal praça da cidade, descendo pela Shop Street, que também é a principal rua da cidade. Depois disso, vale uma caminhada pela Spanish Arch. Você pode conhecer a catedral também, que é super famosa. Ir até a praia, que fica em Salt Hill, a 20 minutos mais ou menos a pé aqui do centro, e vale super a pena. E se você quiser ainda de bônus, dá para conhecer o Barna Woods, que é um parque
super bacana que tem aqui. Ele parece uma floresta, vale super a pena ir até lá, só que ele fica um pouquinho longe do centro. Se você tiver de carro, compensa mais do que ir de ônibus. Também tem 2 pontos turísticos aqui que são privados, que é o aquário e o museu. Se você tem interesse nesse tipo de rolê, vale a pena conhecer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das informações sobre a capital, sobre Dublin. Espero que vocês escolham aqui como destino pra quem sabe a gente se esbarrar por aí, já que a pessoa aqui achava que ia ficar só 8 meses, tá 2 anos, vai saber se eu ainda tô aqui quando você vier. Muito obrigada pelo convite, me fico muito feliz. Lembrando que eu crio conteúdos pro meu canal sobre a Irlanda, também lá no Instagram, então é só me visitar, me seguir e acompanhar aí como que é a vida irlandesa na capital. Um beijo! Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer saber mais sobre a Irlanda, sobre mim, sobre o que você quiser, pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram e assistir os meus vídeos aqui, que tem vários vídeos aqui no YouTube falando mais sobre isso, sobre viver aqui na Irlanda, sobre as regras, vistos e tudo mais. E até a próxima! Se você tem a intenção de morar numa cidade do interior, se você gosta de uma tranquilidade, gosta de cultura, Galway com certeza é um lugar para você. Vale a pena dar uma conferida e uma pesquisada sobre, porque Galway é uma cidade muito tranquila e cheia de encantos. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e até a próxima, pessoal. E aí, qual cidade da Irlanda te encantou mais? Eu acho que eu ainda prefiro Dublin. Se bem que eu visitei Galway e achei bem bonitinha, mas eu acho que só pra visitar e tal, eu acho que ainda ficaria com a capital da Irlanda. Principalmente porque é lá que fica o aeroporto e assim facilita bastante você encontrar promoções e lugares, né, pra visitar toda a Europa. Deixa aqui nos comentários se você já cogitou a Irlanda como destino do seu intercâmbio, se você gostaria, se você já tá planejando tudo, eu quero saber. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não tá inscrita, deixar o seu like nesse vídeo, isso ajuda demais o meu canal, e também deixar o seu comentário. Um beijo, até o próximo e tchau!